Você não sabe qual é a diferença do mais com I e S, mas sem o I e mais com acento agudo? Então, me acompanhe até o final deste vídeo e aprenda isso de uma forma simples, rápida e fácil. Acompanhe! Portanto, nós iremos aprender qual é a diferença de significado entre essas três palavras. Primeiramente, temos a palavra mais com I, S no final e sem acento agudo. Ela é um advérbio que indica intensidade, diferentemente de mais, sem o I, com o S no final, que indica uma oposição. Por exemplo, aproximou-se mais da barranca do rio. Ou seja, aqui nós temos uma ideia de que antes tínhamos uma proximidade. Porém, agora no sentido desta frase, temos uma proximidade maior, ou seja, uma intensidade maior da que tínhamos antes. Entretanto, mas sem o i é uma conjunção adversativa, ou seja, quando temos em uma frase uma expressão, um período, e após a vírgula, sempre após a vírgula, aparecerá esta palavra, este primeiro período estará em oposição de significado ao segundo período. Por exemplo, ia matar a sucuri, mas se arrependeu. Se nós analisarmos atentamente esta oração, a expressão ia matar a sucuri tem sentido de oposição por meio da palavra mais ao segundo período, se arrependeu. Uma outra dica para identificarmos se a palavra usada nesta frase ou em outras orações será mais sem i e sem acento agudo é substituir mais nesta oração pelas palavras porém ou também entretanto. Por exemplo, teríamos se substituíssemos a palavra mais nesta frase pela palavra porém. Ia matar a sucuri, porém se arrependeu. Neste caso, a palavra mais sendo substituída pela outra conjunção adversativa, que indica uma oposição de ideias, porém não perdeu seu sentido. Portanto, nesta oração, mais tem o mesmo significado que porém, ou também que pela palavra entretanto. E por fim, temos mas sem o i e com acento agudo. Esta palavra é um adjetivo feminino. É o oposto de boa e o feminino de mal com u. Por exemplo, eles estão cheios de más intenções. Mas nesta frase é o adjetivo que está relacionando-se, referindo-se ao substantivo intenções. Como temos um substantivo feminino, as intenções, o seu adjetivo referente também estará concordando com ele no sentido de gênero, feminino. Por isso, em vez de utilizarmos mal ou boa, nós estamos utilizando mais, pois é o feminino de mal, com u, e também o oposto de boa, no seu feminino. Logo, como nós aprendemos e observamos que mais, com i, sem acento agudo, é um advérbio de intensidade, mas sem o i e sem acento agudo é uma conjunção adversativa, que indica uma oposição de ideias. E por fim, mas com acento agudo, porém sem o i no seu final, é um adjetivo feminino, o contrário de bom ou boa no seu feminino. E também é o feminino de mal com u, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Preencha as lacunas com mais, com i, sem acento, mas, sem i e sem acento, ou mas, com acento agudo e sem o i no final. Letra A. Fale menos e trabalhe mais. Aqui, nós temos que identificar que mais nesta frase será com i, pois, primeiramente, é um advérbio de intensidade e também uma observação muito importante, que é o oposto, tanto nesta frase quanto no português em geral, de menos. Menos, o seu contrário, seu oposto será mais, com i no final.
Portanto, na frase da letra A, utilizamos a palavra mais com i e sem acento. Letra B. Gritaram alto, mas não foram ouvidos. Nesta frase, entretanto, o mais tem sentido de oposição. Eles gritaram alto, porém não foram ouvidos. Como já aprendemos, quando esse mais pode ser substituído pela palavra porém ou também gritaram alto, entretanto não foram ouvidos, o mais utilizado será o sem i e sem acento. Logo, na frase da letra B, o mas utilizado foi o sem i e sem acento agudo. Letra C. As pessoas mais são péssimas conselheiras. Aqui, mais nesta frase, será o sem i, porém com acento agudo, pois, primeiramente, é um adjetivo feminino, pois está caracterizando o substantivo pessoas, que também é feminino, e também ele não está nos trazendo uma ideia de oposição nem de intensidade. Então, na letra C, utilizamos para completar esta oração o mas com acento agudo e sem o i no final. Letra D. Sabíamos o segredo, mas não falamos nada. Nesta frase, novamente, o mais tem sentido de oposição de ideias. Temos uma conjunção que traz o oposto. Sabíamos o segredo, porém não falamos nada. Por isso, utilizamos o mais, sem i e sem acento agudo. Portanto, na oração da letra D, utilizamos o mas, que é uma conjunção adversativa, que nos traz a ideia de oposição. Letra E. As mais palavras provocam discórdia. Nesta oração, temos o mas sendo uma caracterização do substantivo palavra. As más palavras, ou seja, é um adjetivo feminino. Por isso, utilizamos o mas com acento agudo e sem o i no final. Logo, na letra E, utilizamos o mas, que é um adjetivo. E, por fim, a nossa oração na letra F. Caiu, mas não se feriu. Novamente, o mais está nos trazendo uma ideia de oposição da frase do primeiro período, no seu sentido, com o segundo período. Ele caiu, porém, entretanto, todavia, contudo, não se feriu. Como temos duas frases que têm uma oposição de ideias, utilizamos uma conjunção, neste caso, a conjunção mas, que é sem i e sem acento agudo, que é adversativa. Por isso, na oração da letra F, utilizamos a palavra mas sem acento e sem o i no final. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula sobre ortografia, falando especificamente sobre os três mas, com i, que é um advérbio de intensidade, sem o i e sem acento, mas, que é uma conjunção, e mas, com acento agudo sem o i, que é um adjetivo. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!